Família Froze, fortemente identificada com Santa Rosa. Denir Froze é com quem nós vamos conversar agora. Há 38 anos atrás, se nós pegarmos esse 2021, começou o Encontro Estadual de Hortigranjeiros na sua primeira edição. Mas os produtores de hortigranjeiros, como já foi citado em outras ocasiões nesse projeto de resgate, produziam bem antes e vendiam a céu aberto aqui em frente ao Clube Concórdia. E antes do Clube Concórdia, ou paralelo no tempo, vendiam de casa em casa o que produziam. Denir, a gente fala tanto em Encontro Estadual de Hortigranjeiros e os avanços que o encontro proporcionou, o principal deles, o mercadão público, hoje um ponto de referência intensa. Mas você vai nos permitir agora viajarmos no tempo e irmos lá para a propriedade rural, aonde era produzido tudo que se vende hoje no mercadão público, numa situação completamente adversa se comparado com a tecnologia atual. Fale a respeito. Com certeza, Jairo. Eu cheguei em Santa Rosa no dia 7 de setembro de 78 e iniciei as minhas atividades como produtor de hortigranjeiro. Tinha acabado de me formar técnico em agropecuária. Eu sou o número 11 de uma família de 17 irmãos. Até 18 anos trabalhei em casa, com meu pai, na lavoura, com boi, arado. A gente conhecia bem a atividade. E chegando em Santa Rosa... Não te interrompendo, a família Froze é natural de onde? É natural de Nova Prata na época, hoje é Guabiju. Muito bem. Continuando. Nós somos natural lá do Guabiju. E a gente iniciou a atividade, era realmente muito difícil, nós não tínhamos tecnologia. Na época não tínhamos recurso, eu iniciei do nada. Eu comecei vendendo hortigranjeiro nas casas, em Cruzeiro, no bairro Cruzeiro, que tu conhece bem, em casas de família. E durante a semana as pessoas se conversavam e foram arrumando mais clientes. Comecei ali na família do Adolaro Volkmer, a família do padeiro do Célio, se tu lembra bem, do saudoso, né? E assim a gente iniciou. Depois... Era batendo palma ou de porta em porta? É. Até construir a freguesia. Até construir a freguesia. Só que os clientes arrumavam mais clientes para a gente. Na semana seguinte eu chegava numa casa que eu já tinha visitado, eles me orientavam, ó, é para tu ir lá que estão te esperando, é para tu ir lá na casa do Jairo que estão te aguardando lá. Eles querem comprar também esse produto fresquinho, que você produzia? De qualidade. Nós iniciamos produzindo, porque como eu comecei em setembro, era o período de plantar cenoura, alface, beterraba, pepino. Inclusive vendia muito pepino para as pessoas fazer conserva. Pepino em dúzia, na época era pepino em dúzia. E devagarzinho, nós não tínhamos, tinha um tratorzinho onde a gente colocava uma tábua em cima do hidráulico e colocava as caixinhas. Nós não tínhamos o recurso que tem hoje. Nem no trator não tinha essas plataformas bonitas que tem hoje. Então a gente começou devagarzinho. Aí depois conseguimos comprar uma caminhonete, começamos a vir para a cidade, começar a vender nos mercados. E aí eu lembro muito bem que um senhor me atacou na rua e pediu para ir na feira. Eu nem conhecia, não sabia que existia aquele comércio que era a Feira Livre em frente ao FEMA ali, o Clube Concórdia, que era fechado. Tinha um funcionário da prefeitura que colocava uns cavaletes e trancava a rua. E ali a gente começou a fazer feira. E ali a gente fazia feira livre e tinha vários produtores, o saudoso Pedro Sanfelice, o Cleto Bortolo, que também produzia muita mercadoria, o seu Ivo Sauri. E nós fomos ali produzindo e comercializando. E tinha muitos carroceiros, atravessadores, tinha as pessoas que vinham, tinha gente que vinha de bolicho, que comprava e vendia. Então ali começou o movimento para se criar o nosso mercado público. O saudoso Eclair Moraginski, muito entusiasta, ele começou com o Encontro Estadual de Hortigranjeiro. Ele começou antes de nós criar o nosso mercado público municipal, que depois então foi feita a associação e houve um período bem difícil, que foi a transição da rua para o mercado público.
1983 foi realizado o primeiro Encontro Estadual de Hortigranjeiros. Mas, Denir, como era produzir hortigranjeiros naquele final da década de 1970 e ainda no início de 1980, quando começaram a ser implementadas políticas públicas? Jairo, veja bem, nós não tínhamos tecnologia. Na época era feito sementeira, se semeava a semente de alface para fazer a muda na propriedade e se mudava com a raiz nua. Hoje está diferente, hoje o produtor de hortigranjeiro compra as bandejas com a mudinha pronta, já com o torrãozinho, então eles têm uma facilidade muito grande. Na época nós tínhamos que fazer a sementeira, nós tínhamos que fazer o canteiro com a pá e rastel. Nós marcava o canteiro, passava a pá e depois rastelava todo ele, então era muito difícil. Se trabalhava muito agachado, né, no chão, com a terra, então era um trabalho bem difícil. Se por um lado nós tínhamos mais mão de obra na época, hoje tem muita tecnologia. Mas antes de você traçar esse parâmetro, como é que vocês enfrentavam problemas de estiagem naquele tempo? Mas eu já fui um privilegiado. Como eu comecei com uma sociedade, com meu irmão e meu cunhado, nós então já tínhamos um sistema pequeno, mas tinha um sistema de irrigação. Eu comecei com um pequeno sistema de irrigação, um motorzinho diesel, né, que era colocado em cima de um açude, e aí a gente começou a irrigar. Então nós molhava, né, tinha uns períodos, então algumas culturas, e a irrigação para produzir hortigranjeiro é primordial, né? Ela é necessária, não tem como produzir hortigranjeiro. E na época, me parece que dava mais estiagem que hoje. O pessoal comenta de uma forma ou de outra, mas hoje tem períodos, né, que não temos problema de estiagem. Na época tinha muita estiagem, não tinha como produzir hortigranjeiro. Então quase todos começaram. Inclusive, nos primeiros hortigranjeiros, eles começaram a colocar alguns prêmios para incentivar os produtores de hortigranjeiro. O Iclair tinha muito disso. E houve até um Encontro Estadual de Hortigranjeiro que tinha um sistema de irrigação, pequeno, mas tinha um sistema de irrigação que foi prêmio, que nós conseguimos ganhar lá na Granja, nós ganhamos um. E ali a gente foi ampliando. E depois, devagarzinho, a gente foi ampliando, né? E daí nós produzia muito hortigranjeiro, mas todo ele com sistema de irrigação. Precário, sim, no início, mas depois se tinha um sistema bom de irrigação e a gente conseguia produzir muito hortigranjeiro. Nós conseguimos levar produtos daqui para a Ceasa, em Porto Alegre. Tempo da Coutre Rosa, do centro de compras, e a gente conseguiu levar, então, muita mercadoria para a Ceasa. Houve uma inversão. Com Antes, certeza. a cidade consumia praticamente tudo de fora, correto? E a partir desse estímulo, o produtor daqui passou a vender. Que coisa linda. O Encontro Estadual de Hortigranjeiros, talvez a missão primordial do evento é este, né, Denir Frost? Apresentar o que tem de mais moderno em tecnologia para os produtores. Você viveu intensamente com o evento? Com certeza, desde o início, né? Eu sempre ajudei na organização e como produtor de hortigranjeiro. Então, com certeza, Jairo, tu colocava que a produção aqui da região era muito pequena, é precária, né? E muito pequena, não se produzia quase nada. E com a criação do hortigranjeiro, se começou a mensurar a quantidade que era consumida de hortifruti granjeiro aqui na região e a quantidade que vinha de fora. Então a gente começou então a pegar uma fatia desse comércio, né, e se começou a ampliar. E não se tinha muito conhecimento. O pessoal que produzia hortigranjeiro era, apesar de quantidade pequena, com muito pouca tecnologia. Depois a gente começou, então eu já vim formado, já técnico em agropecuária, e eu tive um apoio muito grande da Emater municipal, né? Na época, nós tínhamos a Emater muito atuante, né? E eles acompanharam bastante. E nós chegamos a ampliar bastante
a produção, tanto é que a Emater usava a propriedade para trazer ônibus de produtores da região para visitar a nossa propriedade. Bem, o Encontro Estadual de Hortigranjeiros, ele tem um triunvirato, não é verdade? Com Na certeza. organização. A prefeitura, a partir do governo de Enir Friedrich, que trouxe a Eclair Moraginski para expansão econômica, a pasta, a Emater, que você citou muito bem, e os próprios produtores organizados através da ProRosa, Associação dos Produtores de Hortigranjeiros, que surgiu quando, Denir? Te lembra mais ou menos? A associação, ela surgiu com a construção do mercado público municipal. Então, neste momento, houve-se a necessidade, inclusive nós fomos muito apoiados pela Emater, e preciso citar aqui a pessoa do saudoso Luiz Pedro Trevisan, que acompanhou muito de perto, né, seu Pedro Sanfelice. Eu fui o primeiro presidente, escolhido para ser o primeiro presidente da ProRosa. Então nós fizemos muitas reuniões, nós nos reuníamos à noite, né, aqui na cidade, para tratar disso. E com a orientação da Emater, a gente conseguiu criar o Estatuto do Mercado Público. E eu preciso colocar agora um detalhe aqui, porque como nós estávamos na rua e tinha vários produtores e tinha atravessadores ali, vamos dizer assim, pessoas que tinham bolicho, né, na época, mercadinhos, e vinham ali vender. Então o que se pensou? Para passar para o mercado público tinha que ser somente produtor e não atravessador. Até porque se tu abrisse exceção para um produtor, tinha quantos outros que iam querer ir lá para o mercado público. Então se criou nessa associação e no estatuto da associação uma forma com que só poderia participar do mercado público municipal quem era produtor de hortigranjeiro. Nós tínhamos muitos problemas, porque nós tínhamos amigos ali que faziam feira junto com a gente e não eram produtor. Eles compravam de outros produtores, de pequenos produtores, compravam, inclusive da Ceasa, Jairo, e que vinha já na época, vinha cargas de mercadorias. Então a gente criou essa associação, e essa associação existe até hoje. Depois foram vários presidentes que foram passando, e essa associação, então, ela organizava, né? Ela decidia, quando tinha algum problema, ia para a reunião da associação e era resolvido ali entre os produtores de hortigranjeiro. Denir Frost, a exceção seria, no caso, permitir que um proprietário de mini mercado, de mercado, fosse expor e vender no mercadão, correto? Você usou o termo produtor, mas o produtor hoje, devidamente organizado, ok. A questão é a seguinte, a mão de obra escasseou no campo de uma forma geral. Pelo menos é a nossa realidade em 2021. A produção de hortigranjeiros é muito mais afetada. Você concorda? Com certeza. Trace parâmetros. Se o setor perdeu mão de obra, ele ganhou em tecnologia. O suficiente para um casal tocar uma propriedade vocacionada à produção de hortigranjeiros? Com certeza, Jairo. Hoje, começando pelos encanteiradores, que nós fazia tudo manual, hoje o encanteirador deixa prontinho. Claro que o produtor tem que investir alguma coisa, tem que ter um trator, né? Tem que comprar o encanteirador, mas hoje está muito prático. Hoje as empresas começaram a produzir a muda. Hoje tem empresas aqui que produzem grande quantidade de muda. A tecnologia, por exemplo, o produto que está sendo produzido agora, diferente, o semi-hidropônico, também, que ele é alto do chão, não é mais no chão, não precisa mais trabalhar agachado. Então tudo isso veio, essas tecnologias vieram, a criação das estufas, produção em estufas, a cultura protegida, mas nós temos realmente um problema sério de mão de obra. As famílias são menores agora, e eu citava no início, se tu lembra, nós éramos 17 irmãos, meu pai tinha uma juntinha de boi e um pedacinho de terra, nós tínhamos que sair todos de casa, ficou um, né, para sair trabalhar. Hoje não se tem mais essa mão de obra, as famílias são pequenas, não tem mais nem no interior, nem na cidade, são tudo famílias pequenas. Então essa dificuldade de mão de obra, ela está sendo substituída pela tecnologia.
E hoje, um casal, com a tecnologia que tem hoje, eles podem produzir muito hortigranjeiro. Com certeza, podem produzir bastante. A lavoura tem uma frase que identifica a lavoura, é uma indústria a céu aberto e também pode ser aí um grande comércio a céu aberto. O problema é que uma indústria, imagine uma grande chuva, essas chuvas aí que provocam alagamentos, atingindo uma indústria ou um varejo grande. Quando surgiu a figura da estufa que protege, passou a proteger essa produção de hortigranjeiros? Olha, nos anos 80 já começou. Eu lembro muito bem que a primeira estufa nós fizemos lá na granja, e até preciso registrar que foi a Plasticultura Gaúcha que veio fazer uma demonstração e fez uma doação de uma estufa. Só precisamos registrar que no primeiro vendaval que deu, levou, na época, levou a estufa. E é um dos problemas que nós temos até hoje. Tem que ter proteção dos ventos, porque a estufa, ela é de plástico e ela é bem... hoje já estão fazendo cada vez mais protegida, de forma que o vento não leve. Mas naquela época, o primeiro vento que veio, levou embora. Além da gente não ter muita tecnologia ainda, não tinha muito, né? Tinha esse problema dos ventos. Hoje o pessoal cuida um pouco mais, mas ela já iniciou nos anos 80, a primeira estufa que foi feita aqui na região. Hoje está se fazendo bastante estufa. Hoje tem um outro sistema também, que é o sistema protegido, né, com proteção com sombrite. Também é muito interessante, então está se produzindo bastante, né, com mais facilidade e com mais qualidade, né? Hoje nós podemos produzir hortigranjeiro o ano todo. Na época nós tínhamos muita dificuldade, ainda tinha épocas que não se conseguia produzir. Nós tínhamos um período do ano, e essa era uma das dificuldades que o produtor tinha de vender para o comércio. Porque o comércio ele quer comprar o ano todo. E chegava um período e o produtor daqui da região, sem estrutura, não conseguia produzir. Então, com o tempo e com a tecnologia, com a orientação, as coisas mudaram bastante. Nos últimos 30 anos, se cresceu bastante. Eu lembro, e tem um fato que eu falo, e essa semana a gente estive comentando com uns amigos, que nos anos 90, eu fui fazer um cursinho na Itália. Quando eu voltei, olha, eles estão 200 anos na nossa frente. Só que hoje, né, em 30 anos, eu acho que nós crescemos 150 anos em 30, comparando com eles. Eles têm 1000 anos lá, né? Mas hoje se cresceu muito a produção, a produtividade, a tecnologia aqui para nós cresceu muito. E na área do hortigranjeiro também, é uma das áreas que mais evoluiu nos últimos 30 anos. Muito bem, conversamos com Denir Frosi, relatando aí, mesmo que de uma forma sintetizada, 30 anos de história e de relacionamento direto com este setor de hortigranjeiros.